Obrigado, pastor Clayton. Queria fazer uma breve divulgação. Esse foi um livro de bolso, que a editora Mundo Cristão lançou recentemente, no mês de maio, segunda quinzena de maio, um livro que eu escrevi sobre amizade. Faz parte de uma série, de uma curadoria, para ser mais específico, que a Mundo Cristão tem feito, que se chama Curadoria Sementes. Então, ela tem reunidos autores nacionais, pastores, professores de teologia, para produzirem textos que sejam sucintos e tratem de temas bem específicos, né? E esse livro é fruto de duas séries de estudo que eu dei para os jovens da minha igreja. Quando eu comecei a estudar esse tema sobre amizade, eu percebi que faltavam livros a respeito do tema em português. Então, eu achei bastante coisa em inglês, mas pouca coisa em português que fosse atual sobre esse tema e tivesse uma abordagem mais bíblica. Então, nesse livro aqui, eu tento definir o que é amizade primeiro, a partir da nossa amizade com Jesus. Depois falo sobre o tipo de amizade que a Bíblia apresenta no livro de Provérbios. Temos vários conselhos ali. Menciono obstáculos que nós enfrentamos ao desenvolver amizades com outras pessoas, e depois falo sobre substitutos falsos que podem tomar o lugar da amizade, por exemplo, relacionamentos virtuais, né, ou relacionamentos por interesse. E então eu concluo falando sobre vários círculos de amizades que a gente experimenta na vida, dentro da igreja, na nossa família mesmo de sangue, e também falando um pouquinho sobre relacionamento com o incrédulo. Então, é um livro interessante para trabalhar com grupos pequenos, às vezes nas igrejas, ou até mesmo grupo de jovens, estudar um capítulo por encontro, conversar, discutir. Então, eu tento trabalhar com base bíblica, especialmente, o texto bíblico, mas também trabalhando com alguns textos mais clássicos sobre relacionamentos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um teólogo medieval chamado Euredo de Rievaulx. Euredo ele escreveu um livro chamado Amizade Espiritual. É um clássico, então interage um pouquinho com o texto do Euredo, e também textos como Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Vira e mexe, vocês vão ver aparecendo nesse livrinho aqui. Tá legal? Então, está disponível ainda na livraria. O pessoal até brincou, olha, quando você apresentar o livro já vai ter vendido tudo, porque o pessoal já está comprando lá. Então, quando acabar a palestra, se você ainda quer achar algum livro por lá, talvez valha a pena sair rapidinho para dar uma olhada, tá bom? É isso, vamos orar, pedir para Deus que fale conosco e nos desafie nessa noite. Pai querido, que privilégio é abrirmos a Tua Palavra e saber que a Tua Palavra nos confronta, a Tua Palavra expõe o nosso coração, mostra áreas que precisamos trabalhar, crescer, sermos transformados. E pedimos que essa noite seja uma noite em que o Teu Espírito, usando a Tua Palavra eterna e sempre relevante, trabalhe nas nossas vidas e nos conforme mais à imagem de Jesus. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Quando nós somos crianças e geralmente algum acidente ocorre conosco, uma farpa que entra no nosso dedo, ou talvez uma queda que a gente sofre e acaba se machucando, talvez uma torção no pé ou uma torção na mão, a tendência quando nós somos crianças e sofremos esse tipo de acidente é chorarmos e gritarmos. Recentemente eu tive uma situação interessante com uma das minhas filhas. Elas estavam brincando entre si, uma delas acabou torcendo um pouquinho o pulso, e ela começou a chorar, começou a gritar, e eu e a minha esposa percebemos que o choro e o grito dela era um pouco a mais do que de fato ela estava sentindo, né? Então foi uma torção ali, mas não foi nenhuma torção significativa, e ela estava lá segurando a mãozinha, chorando. E uma maneira bem rápida de perceber se aquela dor era de fato tão grande quanto parecia, foi falar o seguinte para ela. A gente estava planejando de comer uma pizza em família à noite, e eu cheguei para ela e falei, querida, tá doendo bastante a mãozinha? Tá sim, papai. Então eu falei, não tem problema. Sabe aquela pizza que a gente ia comer hoje à noite, ia passear tal? A gente não vai lá comer a pizza,
ok? E a gente vai no hospital levar você, porque está doendo muito a mão, vamos ver se a gente precisa engessar, tal, e a gente deixa a pizza para outro dia, tudo bem? Ela ficou com a mão assim, paradinha, pensando. 1 minuto depois ela falou, papai, acho que está melhorando já estou me sentindo melhor, eu acho que a gente não precisa ir no hospital não. Mas a gente tende a ser mais escandaloso quando somos crianças e sofremos algum acidente. Quando crescemos, a nossa tendência é sermos mais discretos, né? Então a gente bate a cabeça num local sem querer, levanta e o local é baixo, e a gente dá aquele ai, bem baixinho, né? Ou quando é uma dor mais forte, a nossa tendência é falar, ai, que dor, né? Mas já na hora a gente para ali de chorar, de chiar ou de gritar. E Naum, no texto que nós vamos ler hoje, ele começa com esse ai. Os hebreus tinham uma maneira diferente de expor a dor daquela que nós temos. Nós geralmente falamos ai, e assim está na tradução. Ai da cidade sanguinária. No hebraico é literalmente roi, né? Então o hebreu, né, o judeu, manifestava a sua dor com uma expressão um pouco diferente, mas que no fundo significa ai da cidade sanguinária. E esses ais, quando aparecem nos textos proféticos, eles têm como propósito indicar um juízo iminente que paira sobre um povo específico. Um juízo iminente que vai trazer sofrimento e que vai trazer dor. Daí o profeta começar com esse termo, ai. E veja o que Naum diz no capítulo 3, versículo 1. Se você ainda não abriu Naum, por favor, abra em Naum, capítulo 3, versículo 1. Ele diz o seguinte, ai da cidade sanguinária, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. A cidade de Nínive aqui é retratada como capital da Síria, como uma cidade que espalhava destruição por todo o mundo e tomava os tesouros dos outros povos. E essa destruição e esse saque, eles são retratados como fruto da ação de uma nação que é sanguinária. E o texto, então, mostrando a justiça proporcional de Deus, vai caminhar num ritmo acelerado para mostrar como essa cidade sanguinária terá agora o seu sangue derramado dentro dela mesma. A cidade sanguinária se tornará a cidade sangrenta, porque essa cidade que matou muita gente terá os seus próprios habitantes, a sua própria elite, e muitos nobres dentro dela, mortos pelo ataque de um povo estrangeiro. Veja, mais um exemplo, eu dei alguns já para vocês nos 2 primeiros dias, de como os assírios gostavam de retratar as suas ações violentas nos seus próprios registros. Esse é um registro do rei Assurbanipal, mais uma vez aquele rei que governava durante o período do ministério do profeta Naum. Ele diz o seguinte, eu não tenho projetado aí, mas vou ler para vocês. Quanto a esses homens, eu, Assurbanipal, cortei as suas bocas, isso é, ele cortou a língua desses homens, e os humilhei. O resto do povo que estava vivo, cortei como uma oferenda à sombra do meu pai. Seus corpos desmembrados dei de comer aos cães, porcos, lobos e águias, às aves do céu e aos peixes das profundezas. Esse é o jeito amável que Assurbanipal descreve a conquista de um povo inimigo. Na verdade, ele estava aqui suprimindo a rebelião de uma cidade que queria se ver independente dos assírios. E tamanho era esse grau de maldade e violência que Deus agora retrata a queda de Nínive num ritmo acelerado, para indicar tanto a surpresa dessa cidade que agora cai nas mãos dos inimigos, mas também para indicar a violência com a qual o inimigo vem sobre ela. Vejam aí os versículos 2 e 3. Olha o ritmo acelerado do texto. O estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra,
cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes, muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Nínive se torna um amontoado de cadáveres. A cidade está completamente destruída. O inimigo veio com as suas carruagens, com suas armas de guerra e acabou com essa cidade. E o texto, então, apresenta para nós a atitude sanguinária de Nínive recebendo o seu correspondente de nações inimigas. Mas hoje eu não quero me deter com vocês nessa descrição do ataque da cidade. Nós fizemos isso ontem, em especial na primeira palestra. Eu quero observar com vocês a causa pela qual Deus está trazendo inimigos para atacarem a capital daquele que era o maior império da época. Os versículos 4 a 7 nos apresentam uma metáfora, essa metáfora de uma feiticeira sedutora. Nínive será apresentada tanto como uma feiticeira quanto como uma prostituta, que tem a sua maldade punida de maneira proporcional. O castigo que ela recebe é proporcional à sua perversidade e à sua corrupção. Veja comigo então, eu vou projetar para vocês o texto da NVI, o texto de Naum, capítulo 3, versículos 4 a 7. Não estou fazendo propaganda da NVI, ok? Embora esteja trabalhando nessa versão. Vejam o que o texto nos diz. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo, farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? O versículo 4 nos apresenta primeiro o engano e a sedução que Nínive usava como arma para conquistar as outras nações. Veja, o versículo 4 vai dizer, tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias. É muito interessante como esses dois termos, prostituta e feiticeira, eles aparecem juntos num contexto de anúncio de juízo. Pode ser o anúncio de juízo sobre um indivíduo, pode ser o anúncio de juízo sobre uma nação. Não apenas aqui em Naum, mas também em outros textos bíblicos nós vemos esses dois termos sendo combinados. Veja, por exemplo, nesses dois textos que vocês têm projetado aí, segundo Reis 9, 22, e depois Isaías 57, 3. Eu vou acompanhar vocês aí no PowerPoint. Segundo Reis 9, 22 diz, sucedeu que vendo Jorão a Jeú, perguntou, a paz, Jeú? E veja a resposta que Jeú deu. Que paz, enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias? Perceba que, para descrever a maldade de Jezabel, Jeú usa também os dois termos aqui, a prostituição e as feitiçarias de Jezabel. Depois, quando o próprio Deus vai condenar a cidade de Jerusalém, lá em Isaías 57, 3, ele também usa essas duas ideias no texto. Veja lá, mas vocês aproximem-se, vocês filhos de adivinhas ou feiticeiras, vocês prole de adúlteros e prostitutas. Então, esses dois termos eram muitas vezes usados para descrever a maldade desenfreada de um indivíduo como Jezabel ou a corrupção sem freios de uma nação, de um povo. E a ideia básica aqui é que tanto a prostituição quanto a feitiçaria, elas são manipuladoras. A prostituição, ela manipula pessoas para controlá-las. E ela usa a sedução, a atração sexual para obter aquilo que se quer do outro. Nós temos de lembrar aqui que
quando a Bíblia fala de prostituição, ela pensa nesse termo de maneira muito geral. A pessoa que se envolve com imoralidade sexual, ela não se envolve em imoralidade sexual porque ela quer o bem do outro, porque ela ama o outro. Ela se envolve em imoralidade sexual porque ela quer obter um prazer e usa o outro para alcançar esse prazer. Ou usa o outro para alcançar algum tipo de recompensa que ela pode obter daquela pessoa. A feitiçaria não é diferente disso. A feitiçaria, ela vai tentar manipular os astros, vai tentar manipular o futuro, prever o futuro, por meio das artes mágicas. Então, as artes mágicas são usadas para alcançar a manipulação dos astros, que eram vistos, inclusive pelos assírios, como divindades. A ideia era tentar manipular esses deuses, tentar manipular essas divindades. E o texto, então, usa essas duas metáforas aqui para indicar para nós a maneira sedutora, enganosa, que os assírios usavam para conquistar as outras nações. Um pouco daquilo que eu falei no primeiro dia, de, por exemplo, como Senaqueribe chegou ou enviou oficiais para Jerusalém e tentou conquistá-los por meio de uma conversa mole, falando para ele: vejam, olha, se vocês fizerem as pazes comigo, cada um de vocês, o texto diz aí, comerá da sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu leve vocês para uma terra que é tão boa quanto essa que vocês vivem. É só vocês fazerem as pazes e tudo irá bem com vocês. Engano, mentira, a intenção era dominar, a intenção era oprimir, a intenção era destruir. E Naum está dizendo: você é uma prostituta desenfreada. Você é uma feiticeira mestre, você engana os outros, você usa os outros. Você não promove o bem, você usa da sedução para obter os seus próprios interesses. A sua finalidade no relacionamento com as outras nações é puramente egoísta. Muitas vezes os assírios vão lançar mão dos exércitos de outros povos, não porque esses outros povos são aliados legítimos dos assírios, mas porque eles são vassalos e não têm outra opção. Tem que obedecer, porque senão vão ser tratados com a mesma crueldade que outras nações foram tratadas. E quando a pessoa se aliava aos assírios, ela achava que ela ia ter algum tipo de vantagem. É o que acontece, por exemplo, com o rei Acás de Judá. O rei Acás, e a gente tem um relato dele tanto em Reis quanto no livro de Crônicas, vocês têm um texto projetado de Crônicas, ele se vê sendo pressionado por um povo estrangeiro. Na verdade, o Acás aqui está sendo pressionado pelos sírios do norte e pelo reino de Israel, o reino que ficava no norte. Esses dois reinos se juntaram para atacar o reino do sul. E quando ele vê os sírios, ou os arameus, e os israelitas atacando o seu próprio reino, o que o Acás faz? Ele vai buscar ajuda do Tiglat-Pileser III, que era rei da Assíria. E ele vai pedir a ajuda desse poderoso rei. E ele acha que a coisa vai ficar de graça, mas veja só o que acontece. Olha o que o texto diz aí, que está projetado. Nessa época, o rei Acás enviou mensageiros ao rei da Síria para pedir-lhe ajuda. Os edomitas tinham voltado a atacar Judá, fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram cidades na Cefelá, que ficava mais ao sul, uma região fértil ali de Judá, e no sul de Judá. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou Tiglat-Pileser, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. Acás apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do palácio real e dos líderes, e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Então Acás se vê cercado. No texto paralelo de 2 Reis, nós ficamos sabendo que além dos filisteus e além dos edomitas, os filisteus estavam a oeste, os edomitas estavam a leste, você tinha gente do norte, que eram os sírios e o Israel, atacando o reino do sul.
E ele não tem mais para onde correr, a não ser Tiglat-Pileser III. Opa, vou pedir ajuda. E ele escreve para Tiglat-Pileser III, dizendo assim, olha, eu sou o teu filho, sou o teu servo, vem e salva-me. O Tiglat-Pileser alivia a situação dele temporariamente, porque depois ele vai lá e cobra um tributo pesado de Acaz. Acaz é descrito no livro de Reis, tirando metais preciosos do templo, e entregando como tributo para o rei da Síria. A ajuda do rei da Síria custou caro para Acaz. E era assim que a Síria ia expandindo o seu poder e o seu domínio. Era assim que a Síria tomava os tesouros das outras nações. E, ao mesmo tempo, impunha a adoração dos seus deuses sobre os povos conquistados. A adoração à deusa Ishtar, que é essa deusa ligada à prostituição, é ligada à guerra também, ela era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa da guerra. Ela está sendo representada aí nesse texto com asas, né, uma Ishtar alada, com coroa na cabeça, e ela está pisando sobre o que aí? Que animal? Leão. Mais uma vez o leão está presente. Então, a deusa da guerra é uma deusa que pisa sobre o leão. Mas o culto a Ishtar envolvia tanto magia, adivinhação, como também envolvia prostituição e imoralidade. Então, Naum vai usar a ideia de prostituição aqui para evocar o tipo de culto que os assírios impunham sobre as outras nações. Não é à toa que, por exemplo, quando Acaz encontra com Tiglat-Pileser III, ele, chegando na sua terra, ordena que fosse feito no templo de Deus um altar semelhante àquele que ele viu lá com o rei da Assíria. E eles iam impondo o seu domínio. A gente já mencionou aqui que o próprio Manassés havia cedido a essa adoração, não apenas de Ishtar, mas de todos os astros celestiais. O texto do versículo 4 nos apresenta esse engano e essa sedução. Esse discurso aparentemente bondoso, caridoso, mas que esconde por trás um coração voraz que quer dominar e oprimir. O que Deus vai fazer com essa prostituta feiticeira? Como Ele vai tratar essa nação que seduz para alcançar os seus objetivos egoístas? Vejam os versículos de 5 a 7. Eu estou contra vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Deus vai tratar com os assírios de maneira proporcional ao seu pecado. Ela seduzia as nações, ela usava de imoralidade espiritual para alcançar os povos. Pois bem, Deus vai expor a nudez completa da Síria diante de todos os povos que ela oprimiu. Deus vai pegar o vestido da Síria e vai levantar até a cabeça e vai humilhá-la diante de todos aqueles povos que ela havia usado, que ela havia manipulado, que ela havia seduzido. O pecado da Síria recebe o seu castigo proporcional. A imoralidade da Síria recebe como castigo a exposição da sua completa nudez. Mas não apenas isso. A gente percebe essa proporção da justiça de Deus também no versículo 6. Veja o versículo 6. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Naum usa esse termo aqui, imundície, com essa ideia mesmo. Aqui ele está pensando em algum tipo de lixo, ou até mesmo de esterco, que é jogado sobre a Assíria para humilhá-la diante de todos os povos. Deus está dizendo, eu vou jogar lixo em você, eu vou jogar sujeira em você, e eu vou humilhar você completamente. Mas o que é curioso aqui é que a palavra usada para sujeira e imundície é muitas vezes usada no Antigo Testamento para falar dos ídolos que as outras nações adoravam. Vejam esse trechinho aí
de Deuteronômio 29, 16 a 17. Está projetado para vocês e eu vou acompanhar ali também e vou ler. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. O termo abominações aqui é o mesmo termo usado para falar da imundície que Deus jogaria sobre a Síria. Mas aqui as abominações estão ligadas ao contexto da idolatria. As abominações são os ídolos que os egípcios faziam para serem adorados. São os ídolos que Israel também encontraria em Canaã. E Deus diz, isso tudo é imundício, isso tudo é sujeira, não serve para nada. E a Síria, que adorava essas imundícies, esses ídolos, tem agora lançado sobre a sua cabeça imundície também. Todo esse pecado, toda essa maldade, recebe a justa recompensa de Deus. E o versículo 7 descreve para nós um final infeliz. Vejam o que diz o versículo 7. Todos os que a virem fugirão dizendo, Nínive está arrasada, quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? No antigo Oriente Próximo, era quase que obrigatório você lamentar a morte de alguém. Isso se tornou tão comum que, por exemplo, quando a gente chega no período de Jesus, os próprios judeus às vezes contratavam carpideiras, lamentadoras profissionais para chorar no enterro de uma pessoa querida. Era inadmissível que ninguém chorasse a morte de uma pessoa. E o fim da Síria é tenebroso aqui, pessoal. Porque quando a Síria morre, quando a Síria cai, não tem nenhum povo solidário. Não tem ninguém que chora a queda desse império. Ninguém a lamenta. A pergunta retórica aqui tem como propósito fazer a gente responder, ninguém. Quem a lamentará? Ninguém. Mais do que isso, o profeta Nahum, que significa aquele que consola, não encontra ninguém que Naham, que console a cidade de Nínive. Nahum havia trazido consolo para Judá ao anunciar a queda da Síria. Mas quando a Síria cai, não tem ninguém para consolá-la. Esse texto ele permanece como um forte testemunho para todos nós de que Deus lida de forma justa com aqueles que escolhem uma vida de sedução e engano para atingir os seus próprios interesses. E se Nahum trouxe essa profecia para a Síria, nós sabemos que Isaías usou os mesmos termos para falar da própria Jerusalém, da própria Judá. Isso significa que nem eu, nem você estamos livres como povo de Deus de também cair nesse mesmo pecado do engano e da sedução. Nós podemos fazer isso de maneira aparentemente discreta dentro do próprio contexto da igreja. Nós podemos vestir uma capa de piedade. Nós podemos nos infiltrar ou nos envolver com um grupo influente dentro da igreja e transmitirmos a ideia de que somos pessoas piedosas, caminhamos com Deus, quando na verdade nós sabemos que a nossa vida esconde muita coisa podre por trás. Quando nós sabemos às vezes que alguns pecados permanecem conosco e nós titubeamos em abandoná-los. O povo de Deus também pode sofrer a disciplina de Deus por lançar mão desse engano e dessa manipulação. Muitos de vocês que são seminaristas vão estar em posição de poder, de liderança dentro das suas igrejas.
E talvez uma tentação constante do seu coração vai ser usar o seu poder, usar a sua posição para manipular as pessoas. Para usar as pessoas para os seus objetivos e propósitos, em vez de amar as pessoas e servi-las e levá-las a cumprir o propósito de Deus para a vida delas. Uma vida aparente de piedade pode esconder muita sujeira por trás. Eu posso lembrar da história de um colega de seminário que estava no ministério aparentemente muito bem sucedido. Ele estava plantando uma igreja. Essa igreja vinha crescendo num volume acelerado, alcançando pessoas, aparentemente uma igreja bastante viva, com muito vigor espiritual, caminhando com Deus, até que um dia a casa caiu para esse colega. Embora ele fosse já alguém de destaque, membro inclusive de uma organização que tem crescido aqui no Brasil, relacionado à igreja, trabalho com igrejas, ele foi confrontado pelo marido de uma membro da sua igreja, porque ele havia se envolvido sexualmente com essa moça antes deles casarem. E esse marido então foi levar a situação não apenas para ele, mas também para a liderança da igreja como um todo. À medida que as coisas foram sendo expostas, descobriu-se que esse pastor, ele não apenas tinha se envolvido com essa moça, que já era grave demais, mas vira e mexe, quando ele ia em alguns encontros dessa organização que ele participava, numa capital aqui do Brasil, não vou dizer em qual estado é, ele, nos momentos livres, ia passear no prostíbulo lá e tinha relações sexuais com prostitutas. Aquela capa de um ministério frutífero, de um ministério cheio do poder e do vigor de Deus, na verdade escondia muita podridão por trás na vida desse homem. E nenhum de nós está livre de cair nesse tipo de pecado. A grande questão é quanto nós deixamos o pecado dominar as nossas vidas, o quanto de espaço nós damos para eles, o quanto nós nos isolamos de pessoas que podem nos aproximar mais de Deus. A posição de liderança, a posição à frente de uma igreja local, de uma comunidade ou de um ministério, ela pode nos isolar. E é nessas horas que nós precisamos de irmãos e amigos queridos que vão andar ao nosso lado e vão sempre nos lembrar que nós temos pés de barro. Que nós precisamos da confrontação e da ajuda de outros cristãos para não chegarmos nesse ponto que esse irmão querido chegou. Hoje, graças a Deus, o Senhor está restaurando a vida desse homem. Pelo menos é o que tem parecido. Mas ele chegou no fundo do poço. E eu não desejo esse fundo do poço para ninguém aqui. É por isso que nós precisamos estar alertas para a advertência de Naum. Cuidado. Não permita que o engano, que a manipulação seja uma característica da sua vida e do seu ministério. Mas esse texto também traz uma outra aplicação para nós. Esse texto nos lembra que a Assíria era sedutora, com as suas muralhas cercando a cidade, os seus 18 portões, os seus parques, os seus jardins, as falsas promessas. Muita gente caiu no engano da Assíria, inclusive o rei Acás de Judá, e pagou um tributo pesado por causa disso. Nós, queridos, também podemos ser seduzidos pela grande Babilônia, por esse mundo, por esse sistema anti-Deus que está toda hora falando para a gente, olha, não vai pelo caminho de Deus não, vai pelo nosso aqui que é mais legal. O caminho de Deus traz muito sofrimento, aqui você vai ter prazer na hora, você vai alcançar o que você quer na hora. Vocês se lembram de Satanás se aproximando de Jesus
na tentação lá em Mateus capítulo 4, dizendo, olha, se você se prostrar, só dobra um pouquinho o joelho aqui, ó, me adora, e eu vou dar para você todos os reinos desse mundo. Você não precisa passar pela cruz que o seu pai propôs para ser rei sobre todas as coisas. Você não precisa da cruz antes da coroa, eu já te dou a coroa agora. É só você se prostrar diante de mim. E a resposta de Jesus, não. Só a Deus eu vou adorar, eu não vou te adorar, Satanás. Lembre-se do autor de Hebreus falando de Moisés, que abriu mão dos prazeres do Egito para sofrer a vergonha e a humilhação junto com o povo de Deus. O mundo toda hora está gritando aos nossos ouvidos, seja por meio das mídias sociais, seja na televisão, seja a galera do trabalho, seja os vizinhos, seja os amigos que nós temos que não conhecem a Cristo, estão toda hora propondo para nós um estilo de vida que parece ser mais prazeroso. Mas o fim é tão destrutivo quanto aquele que a Síria trouxe para as nações que se renderam a ela. E para terminar essa mensagem, eu gostaria de convidar você a baixar a sua cabeça. E enquanto eu leio, eu quero ler um trechinho aqui do Salmo 139, em que o salmista pede para que Deus sonde o coração dele. Gostaria muito que você fizesse também essa a sua oração. Pedindo a Deus no início aqui do nosso encontro nessa noite, que Deus o sonde, que Deus o guie pelo caminho eterno. Ouça esse trecho do Salmo 139, eu vou ler na NVI, os versículos de 1 a 4, depois 23 a 24, com os olhos fechados, uma atitude de oração a Deus. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, Senhor. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Em nome de Jesus. Amém.